Conta-se uma história de uma certa vez, um homem, ele decide levar o seu filho pequeno ao circo. E aquela seria a primeira vez que aquela criança ia ao circo. E aquele menino, ele ficou animado com aquela possibilidade, porque durante a semana, ele tinha aprendido na escola que o elefante é o maior animal terrestre que existe. Naquela semana, aquele menino, ele tinha aprendido na escola que um elefante chega a pesar entre 4 a 6 toneladas, pode chegar até 4 metros de altura, e o que deixou aquele menino mais impressionado é que ele ouviu na escola que um elefante consegue às vezes carregar até 5 toneladas. Então quando o pai disse para o menino, nós vamos para o circo, o menino já tinha o animal preferido dele, aquilo que ele queria ver no circo, ele queria ir no circo para ver o elefante, ele queria conhecer esse animal tão forte, tão grande. E aí quando esse pai e esse filho chegam ao circo, o menino ele fica um pouco, talvez, frustrado, e mais ao mesmo tempo admirado, porque ele percebe que o elefante está preso a uma pequena corda, uma pequena corrente. E aí então ele fica tomado por curiosidade, e ele, não contendo a sua curiosidade infantil, ele chega para o adestrador e ele pergunta, me responde uma coisa, por que o elefante, que é um animal tão grande e tão forte, ele está preso com uma corrente tão pequenininha? Ele não tem força suficiente para arrebentar a corrente? Por que ele não arrebenta a corrente e vai embora? Como que uma corrente tão pequenininha e tão frágil segura um animal tão grande e forte assim? E o adestrador diz para ele, é muito simples isso. Quando eles são pequenininhos, bem pequenininhos, nós o prendemos a essa corrente. E aí então, ele tenta, quando pequeno, ele não tem força, e ele vai tentando quebrar essa corrente, ele não consegue. Acontece que ele cresce com essa corrente, e ele vai crescendo, crescendo, mas desde pequeno ele era preso à corrente. Então, quando ele cresce, mesmo com tanta força, ele foi ensinado a que ele não tem força, ele não consegue quebrar a corrente. O adestrador disse para aquele menino que os elefantes não quebram as correntes porque há muito tempo foram ensinados que não poderiam quebrá-las e se acostumaram a viver acorrentados. A história que nós lemos em Marcos capítulo 20 nos conta a história de um homem que acostumou a viver acorrentado. Um homem que aprendeu com a vida e com as experiências da vida a viver acorrentado. Um homem que foi encarcerado em uma prisão sem paredes, uma prisão sem muros. O texto que nós lemos no Evangelho de Marcos nos faz o retrato de um homem que vivia preso em uma prisão sem muros. Diz o texto que Jesus chega a uma região dos Gerazenos, ou seja, a região de Gerasa, talvez a sua Bíblia esteja a região de Gadara, dos Gadarenos. Era um aglomerado de povoados, de 10 povoados da região de Decápolis. Jesus chega a esta região de Gerasa e diz o texto que quando ele desembarca naquela região, o comitê de recepção, ele é recepcionado nada mais, nada menos do que pelo pior cidadão, ou pelo cidadão mais temido da cidade, ou pelo menos pelo cidadão mais problemático da cidade. Tenta imaginar essa cena, Jesus chegando, e este homem aprisionado, que vivia em uma prisão sem muros, que acostumou a viver acorrentado, se aproximando de Jesus. Marcos e Lucas, que são 2 escritores bíblicos, eles contam essa mesma história, e eles nos ajudam um pouquinho a visualizar, a imaginar como é que é esse homem. Por exemplo, Marcos nos diz que ele era alguém que vivia nos sepulcros. Marcos vai descrever esse homem dizendo que ele era alguém que ninguém conseguia prender. Ele era alguém que vivia gritando e se ferindo. E aí Lucas, então, quando vai escrever a mesma história, ainda acrescenta que este homem é um homem que há muito tempo vivia sem roupas e que não tinha mais casa. Lucas também diz que este homem, ele era um homem que era conduzido pelos espíritos malignos a viver em lugares solitários. Quando você olha essa descrição aqui, de uma pessoa, o que você consegue visualizar? Tenta visualizar uma pessoa com essas dicas de retrato,
Que tipo de pessoa você visualiza? Tenta imaginar como que deve ser a vida de uma pessoa assim. Tenta pensar um pouquinho. Será que um ser humano nessas condições de vida pode ter algum tipo de esperança, de expectativa? Nós estamos lendo o texto do relato de um homem atormentado, o relato de um homem que sofria diariamente, e principalmente um homem que foi privado da vida e do mundo ao seu redor. É bem provável que este homem, um dia ele teve família. É bem provável que um dia este homem teve um nome pelo qual as pessoas o chamavam. É bem provável que este homem, ele tinha amigos. Mas algo aconteceu na vida dele, que acabou com a vida dele. E aí então este homem que tinha casa, perdeu sua casa. O homem que tinha família e amigos passou a viver solitário. E o homem que um dia teve um nome, passou a ser agora conhecido pela sociedade, não mais pelo nome que um dia ele teve, mas por endemoniado. Quando as pessoas queriam fazer menção a ele, não falavam pelo nome, falavam o endemoniado. De quem que vocês estão conversando? Do endemoniado que fica lá nos sepulcros. Do endemoniado que se machuca, que se fere. Do endemoniado que vive solitário. Esse homem, ele perde tudo. A região de Gadara, os gadarenos, os gerazenos, já não chamam mais, não conhecem mais esse homem pelo nome, por quem ele era, porque ele está desfigurado. Este homem vivia nos sepulcros. Ele era alguém que ninguém conseguia prender, mas alguém também que ninguém conseguia libertar. Quando nós paramos para pensar nesse relato dessa história, nós temos que chegar à conclusão de fato que este homem aqui é um homem que aprendeu a viver acorrentado e que aprendeu a viver em uma prisão sem muros. E se a gente for mais profundo nessa nossa reflexão, se nós pararmos para refletir, é muito possível que diariamente nós cruzamos com pessoas em um cenário, em um histórico muito parecido com o deste homem, com algumas semelhanças. Talvez eu e você, semanalmente, nós encontramos com pessoas que, diferente deste personagem, são muito bem vestidas, têm um nome, têm uma família, mas igual a este homem, são pessoas que estão vivendo acorrentadas, são pessoas que estão vivendo em prisões sem muros, pessoas que talvez tenham posses, pessoas talvez que tenham um status social, mas no mais profundo do seu ser, estão acorrentadas e cresceram acreditando que não podem romper com essas prisões, com essas cadeias, e se acostumaram. Muitos de nós conhecemos pessoas que vivem sozinhas, mesmo no meio de uma multidão, no meio de um grupo. Conhecemos pessoas que vivem se machucando e machucando a outros. É possível que nós conhecemos pessoas que são aprisionadas a vícios, maus costumes, maus hábitos, a mágoas, rancor. Para mim, isso são reflexos de uma prisão sem muros. Parece-me que esse texto de Marcos, capítulo 5, ele não retrata apenas um relato bíblico de um fato histórico que aconteceu no primeiro século. Eu tenho a impressão que Marcos, capítulo 5, ele é muito mais próximo da nossa realidade, porque a história deste homem sem nome, ela se reflete na vida de muitas pessoas que têm nome e endereço, mas não têm liberdade, não vivem de forma livre, vivem aprisionadas em uma prisão sem muro. Pare para pensar um pouquinho em algumas das prisões sem muros que nós conhecemos nos nossos dias. Alguns exemplos, você pode pensar em outros, mas alguns exemplos de prisões sem muros: mágoa, rancor, ira, avareza, egoísmo, orgulho, solidão, isolamento, privação, vícios, dívidas, falsidade. Se nesta manhã nós formos bem sinceros, a realidade de uma prisão sem muros está muito mais próxima de nós do que nós podemos acreditar, aceitar ou imaginar. E talvez nesta manhã,
eu esteja falando para pessoas que talvez estejam aprisionadas em prisões sem muros. Pessoas que talvez acham que estão livres, mas que estão aprisionadas a tantas coisas que as impedem de ser livres. E o que pode ser pior, pode ser que entre nós existam algumas pessoas que se acostumaram com isso, a viver acorrentadas, ou foram ensinadas que essas correntes não podem se romper, que elas não têm forças para isso. E talvez o que seja pior é pensar que as prisões que muitas vezes nós somos presos não são prisões que nos aprisionam, mas prisões que voluntariamente nós entramos e nos acorrentamos. Vou repetir, é provável que as prisões que muitas vezes estamos presos não são prisões que nos aprisionam, não é ninguém que nos coloca lá. Algumas das prisões que nos cercam são prisões que nós entramos voluntariamente e nos aprisionamos. Alguns exemplos: escolhas erradas, decisões precipitadas, uma vida desregrada, e tantos outros exemplos que poderíamos dar de coisas que fazemos que voluntariamente nos levam a nos aprisionar. Embora o pecado nos dê essa sensação de liberdade, quando eu peco, eu estou fazendo a minha vontade, eu estou sendo livre. Sem nós percebermos, quando pecamos, estamos voluntariamente nos aprisionando, entrando em uma prisão sem muro. E quando nós nos damos conta, quando nós entendemos a realidade, percebemos que já estamos aprisionados, porque este é o efeito do pecado nas nossas vidas, nos aprisionar lentamente até o ponto de destruir nossas vidas, nossos relacionamentos, nossa comunhão com Deus. Portanto, ainda hoje é possível que muitas pessoas, talvez diferente desse personagem, possam ter nome, mas igual a ele também vivam em prisões sem muros. Essa é a notícia ruim dessa mensagem. Mas a notícia boa que eu quero compartilhar com você, a grande notícia e o grande enfoque desta mensagem essa manhã, o grande tesouro deste texto, é que nós podemos aprender que se um dia nós percebemos que estamos em uma prisão sem muro, nós não precisamos ficar nela, porque Jesus veio para libertar todo aprisionado. Jesus veio para arrebentar com as correntes que nos prendem. Jesus veio para destruir tudo aquilo que nos impede de ser livre. Portanto, podemos nos dar conta às vezes na vida e olhar e perceber que estamos aprisionados, sim, mas não precisamos ficar nessas prisões, porque Jesus é aquele que nos livra de toda prisão. Jesus é aquele que desfaz as algemas que nos prendem. Jesus nos livra de toda e qualquer prisão, mesmo aquelas que acostumamos a viver, mesmo aquela que nos ensinaram que não poderíamos romper. Este homem que nós lemos na história, ele se dá conta do tamanho de sua prisão. Como a sua prisão não tem muro, ele sai, quando ele avista Jesus, ele sai correndo na direção de Jesus, ele se aproxima de Jesus, e nos diz o texto que ele se lança aos pés de Jesus, talvez num desespero, numa última tentativa de ser livre. E o que é muito interessante ao olhar para esse texto, é que quando este homem chega até Jesus, Jesus não o rejeita, Jesus não o ignora, Jesus não deixa para depois a sua liberdade. Jesus não se importa com o tamanho ou o tempo que este homem esteve aprisionado. Jesus não se importa com o tipo de prisão que este homem estava aprisionado. Jesus não se importa nem mesmo no que a prisão transformou este homem. Quando este homem aprisionado se lança aos pés daquele que poderia libertá-lo, quando este homem se lança aos pés de Jesus, colocando diante de Jesus todas as suas prisões, tudo aquilo que o angustia, Jesus dá uma ordem, Jesus dá uma direção, Jesus dá uma palavra de liberdade na vida daquele homem. Capítulo 5, versículo 8, quando este homem se aproxima de Jesus e expõe aquele cenário, Jesus diz: saia deste homem, espírito imundo. Jesus dá uma palavra de ordem, Jesus traz uma palavra de libertação, porque não importa qual foi a prisão
que este homem esteve, por quanto tempo ele esteve, que tipo de prisão ele esteve, no que a prisão o transformou. Porque Jesus tem poder para libertá-lo de tudo isso. E a palavra de Jesus é mais poderosa do que qualquer outra coisa que tinham dito para este homem. E aí então toda a nossa atenção para este texto, ela deve se voltar para o fato de que esse homem, ele tem um encontro com Jesus. E aí então quando ele tem um encontro com Jesus, tudo muda. Tudo muda quando este homem tem um encontro com Jesus. Essa história, como a nossa história, da nossa cronologia de tempo, ela é uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, este homem ele era conhecido como endemoniado, que vivia no sepulcro, que vivia se agredindo. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, tudo mudou na vida dele. Tudo mudou na história deste homem, porque ele se encontrou com alguém que poderia libertá-lo de tudo aquilo que o aprisionava. Ele se encontrou com alguém que poderia dar fim ao sofrimento. Este homem se encontra com aquele que liberta todo encarcerado e que restaura a vida de todo sofredor. Nos dias de hoje, Jesus continua libertando todos aqueles que reconhecem que estão aprisionados por alguma coisa. Ainda hoje, Jesus continua libertando pessoas e dando para estes um novo sentido de viver. Eu poderia trabalhar melhor essa ideia com vocês e falar sobre como o pecado nos aprisiona lentamente, ao ponto de nos levar à destruição das nossas vidas. E eu poderia falar com vocês sobre a libertação que Jesus tem para nos oferecer. Mas eu encontrei um vídeo que eu acho que ele fala muito melhor do que as minhas palavras. Eu acho que ele vai expressar muito melhor do que o que eu poderia dizer. Então eu queria que você prestasse atenção nesse curto vídeo, que vai falar sobre as prisões sem muros, que lentamente vamos entrando, e o poder de Jesus para transformar e nos libertar dessas prisões. Preste atenção neste vídeo.